Buenas, buenas. Hoje vamos abordar o tema da estrutura externa. Temos vindo a abordar no canal temas muito ligados à estrutura interna do indivíduo, como a autoagência, a autocoerência, o autoconhecimento, a consciência, a autoobservação, tudo ligado para o indivíduo, para o que é que tu podes fazer. No entanto, neste vídeo procuro aqui explorar mais estas questões da estrutura externa e como elas podem ser ou benéficas ou prejudiciais ao teu desenvolvimento enquanto ser e podem comprometer a tua saúde mental, que é sempre esse o foco deste canal. E vamos aqui analisar uma cena do filme Fences, em que o filho interroga o pai porque é que ele nunca gostou, porque é que o pai nunca gostou do filho. E vamos lá então dar seguimento ao vídeo. How come you ain't never liked me? What law is there say I got to like you? None. All right then. You eat every day. Yes, sir. Got a roof over your head. Yes, sir. Got clothes on your back. Yes, sir. Why you think that is? Because of you? Hell, I know it's because of me. But why do you think that is? Because you like me. E aqui vemos que a principal preocupação deste filho é ter o amor do pai, ter o que ele chama de gostar de mim. E ele questiona ao pai precisamente sobre isso, que é porque é que tu nunca gostaste de mim? E o pai explora várias vertentes, desde tiveste casa, tens comida, tens o que precisas para sobreviver. No entanto, está a ser até aqui negligenciada a parte mais importante para o ser humano, que é esta questão da pertença e de ser amado, de ser integrado num grupo que iremos explorar mais à frente. E aqui surge o conflito e o pai procede com a explicação. Vamos ver. Like you. I go out of here every morning. I bust my butt putting up with them crackers every day because I like you. You're about the biggest fool I ever saw. It's my job. It's my responsibility. A man is supposed to take care of his family. You live in my house, fill your belly with my food, put your behind on my bed because you're my son. Because I like you, because it's my duty to take care of you. I owe a responsibility to you. Now let's get this straight right here and now before I go along any further. I ain't got to like you. E aqui percebemos que o pai defende-se com é a minha responsabilidade dar-te comida, dar-te abrigo e sustentar-te enquanto criança e proteger-te. E tudo isso é válido, no entanto foi negligenciado à parte de é também responsabilidade de dever ético e moral do pai amar aquela criança. E mais à frente vou explicar porquê no decorrer deste vídeo. E quem diz este pai, diz esta mãe, diz esta avó, diz este avô, diz adequa à tua circunstância e analisa dessa forma. E isto deixa danos no teu desenvolvimento, vai comprometer o teu desenvolvimento. E neste vídeo vamos aqui explorar um pouco como ultrapassar esses impedimentos, perceber um pouco melhor as tuas dores e como superá-las. E lá está, na busca de seres um adulto funcional. Portanto, se este tema te é apelativo, aguardo por ti depois da intro. Até já. Então, novamente, vamos abordar aqui esta estrutura externa. E agora eu gostava que tirasses aquele bocadinho de tempo que eu peço no início dos vídeos com as minhas questões, que é parasses e que pensasses, escrevesses nos comentários ou no teu caderno de reflexões quantas das tuas dores de hoje começaram dentro de casa. Quantas dores emocionais tu tens que acabam por te impossibilitar de desenvolveres, de cresceres, precisamente porque tens questões dentro de casa que acabam por dificultar a tua batalha ainda mais, e que parasses e refletisses sobre isso. E agora vamos lá então avançar aqui de um vídeo. Portanto, esta questão da família, porque é que a família para o ser humano é tão importante? Primeiro temos que entender que o ser humano é extremamente dependente dos pais quando nasce. A dependência biológica é algo que quase não existe na natureza,
porque os animais acabam, eles nascem e nós, ao contrário das tartarugas, por exemplo, que saem dos ovos e a mãe já não lá está e eles vão até ao mar, ou os tigres que já nascem praticamente passado um mês já são capazes de caçar por eles mesmos, ou os pássaros que em poucas semanas já são capazes de voar e ir à vida deles. Nós não, nós necessitamos de anos de dependência, não só para ser alimentados, não só para não, nos dias atuais não faz tanto sentido, mas iremos remontar a 100 mil anos atrás, em que nós nascíamos e se os nossos pais nos deixassem, seríamos predados muito facilmente, porque não temos qualquer capacidade. Nós somos apenas um saquinho de gordura e carne para qualquer tipo de predador, desde o maior ao mais pequenino que vocês possam imaginar, desde formigas, bichinhos, qualquer coisa nos mata rapidamente quando somos bebés. Da alimentação, da questão da proteção, a questão mesmo do próprio aquecimento, nós somos inaptos quando nascemos. E depois também temos uma dependência biológica em termos de desenvolvimento, porque todas as nossas referências passam pelos nossos pais. Então nós ao crescermos vamos ter noção de quem somos e vamos desenvolvendo esta noção do eu à medida que nos vamos relacionando com os nossos pais. E é isto que John Bowlby, um psiquiatra que criou esta teoria do apego, defende necessariamente isto, que é essencial para o desenvolvimento saudável da criança ter esta questão do apego. E agora aqui trazendo também o tema que foi abordado nos vídeos anteriores do professor Gabor Maté, em que ele defende que o ser humano troca a sua autenticidade por aceitação dos seus próximos. E é isto também, daí pegando no vídeo que eu demonstrei no início deste vídeo, aquela cutscene do filme, em que ele pergunta ao pai, apesar de ter alimentação, ter proteção, de ter tudo o que é necessário, não teve esta questão de ser gostado ou ser amado pelo pai, não se ter sentido amado. E isto é essencial para o desenvolvimento da criança, do bebê, digamos assim, porque para além de ele necessitar biologicamente para tudo dos pais, necessita também no seu desenvolvimento emocional. E isso acaba por deixar marcas no desenvolvimento deste adulto, que pode se tornar disfuncional precisamente por isto. E novamente os pais são as primeiras representações do eu, como através da relação o bebê acaba por perceber, ok, ele é o meu pai, eu sou filho dele, ele é a minha mãe, eu sou filho dela, sou descendente deles, tenho estas características, vou aprendendo com eles, vai criando este repertório interno à medida que vai se relacionando com os seus pares, vai criando referências que moldam o seu comportamento. Ou seja, esta criança vai se comportar da mesma maneira que os pais se comportam. Estou aqui a pensar num exemplo de estava na praia e vejo uma criança nos balneários aos gritos, a fazer imenso barulho, e a mãe a gritar para ela, a retornar os gritos: para de gritar, papapá, pareces uma maluquinha, tá. Isto visto de fora, ou seja, do padrão. Aquela criança aprendeu a gritar com quem? Ela não aprendeu a gritar por ela mesma, não é? Então ali acabou por haver. Foi engraçado ver este exemplo em concreto de como o comportamento da mãe molda o comportamento daquela criança. Vou só beber um bocadinho de água, com licença. Retornando. Então é isto, é essencial para uma criança ser amada e sentir-se pertencida a um grupo. E mesmo esta questão da educação, eu depois deixei aqui sublinhado o professor Young, porque ele tem umas palestras sobre o desenvolver de crianças pobres e o desenvolver de crianças ricas, e como este tipo de educação neste contexto socioeconómico acaba por criar dois tipos de seres humanos completamente distintos um do outro, com mundo, visões e paradigmas completamente distintos, embora sejam ambos humanos. E eu nem me vou atrever sequer a tentar explicar o que ele explicou no vídeo, porque o didatismo dele e a eloquência dele é muito superior à minha, ainda tenho que praticar imenso para lá chegar, mas vou deixar aqui na secção dos comentários, eu acho que encontrei em inglês e em brasileiro. Para quem não souber inglês, vou lá deixar em brasileiro também, para que possam ver e
Invistam um bocadinho, nem é perder, é investir um bocadinho do vosso tempo para perceber o impacto que a educação tem no desenrolar da vida daquela criança que será adulto, e como esse adulto pode ser mais ou menos funcional a depender da educação que teve. Isto é apenas uma das variáveis. Há imensas variáveis, e quantas mais variáveis se forem adicionando, mais complexo se torna o desenvolvimento deste ser humano. Por isso é que o ser humano é das coisas mais complexas que há. Perceber este ser humano. E lá está, vão acabar por refletir fortemente no impacto e no desenvolvimento, tanto inter como intrapessoal. O relacionamento interpessoal significa com os teus pares, com as pessoas que te rodeiam, e o intrapessoal é o relacionamento que tu tens contigo mesmo, a forma como tu te abordas, como tu falas contigo, como tu pensas sobre ti. E isto acaba por gerar um enorme efeito em cadeia, onde a disfuncionalidade, começando sendo, acaba por desencadear em caos total mais lá à frente. E isto é apenas para demonstrar um bocadinho como o impacto que os pais têm, a família tem no desenvolver daquela criança. E aqui deixei um tópico que é: nem todos nasceram para ser pais. Tu, à medida que fores crescendo, vais perceber que muitos pais tiveram filhos sem querer. E o que é que eu quero dizer com isto? Foram que ou o método contraceptivo falhou, ou nem se tomou, e o sexo gerou-se e nasceu um filho, mas dado o contexto social ou o contexto cultural, não era permitido o aborto, ou isso era impensável, e agora temos que assumir o filho e vamos avançar com o filho. E nem é com a mulher que queria, nem sequer é a altura que eu nem sei se quero ser pai, nem é a altura que eu quero ser pai ou ser mãe, ou seja o que for. E a parentalidade não é um instinto. Eu sei que é muito bonito pensar nesta ideia da natureza de não, a parentalidade, e é muito poético, e ser mãe, e ser pai, e ser não sei o quê. Não é um instinto, é algo que se trabalha, é algo que se quer, tem um propósito, tem uma vontade por trás, porque ela não surge do nada, a parentalidade não surge do nada. E lembra-te que até as bactérias se multiplicam. Ou seja, ser pai e ser mãe não é assim. Não é, ser pai e ser mãe é incrível. Estou a dizer, o ato de dares um filho ao mundo não é assim algo tão excepcional quanto isso. As bactérias multiplicam-se, as baratas reproduzem, os ratinhos reproduzem, sem estar aqui a rebaixar estes incríveis animais, que são extremamente importantes para o nosso ecossistema. Mas qualquer animal se reproduz, bactérias reproduzem-se, não é assim algo tão extraordinário multiplicar-te. É aí que eu quero chegar. É extraordinário, sim, tu saber ser pai e saber ser mãe. E sim, é saber. É saber, porque atenta que há estudo para tudo. Tu, para seres, pronto, desde cargos mais, ou cargos, não é cargos que eu quero dizer, é profissões de nível intelectual mais superior, como medicina, engenheiro biomédico, bioquímico, neurocientista, ou astrofísico, ou algo mais palpável, mais próximo de nós, como sei lá, empreiteiro, canalizador, eletricista, algo mais prático. E tudo isto requer estudo, tudo isto requer formação, tudo isto requer prática. E para o papel mais importante da vida de alguém, que é este como demonstrei aqui no tópico acima da família, e como é que isto impacta no desenvolver daquele ser, para o papel mais importante na vida de alguém, raros são os que se aplicam, raros são aqueles que param para aprender, que se esforçam, que estudam, que praticam, que se informam. Tu, à medida que fores crescendo, vais percebendo que a malta tem filhos. Há muita gente que diz que os filhos depois criam-se, vão-se criando. Vais criando um filho que vai ser disfuncional em adulto. Isso é o mais certo. Se não tiveres esta atenção, se não tiveres este cuidado, este preparo, sim, estás a criar sim um adulto disfuncional, como possivelmente poderás ser, porque foi assim contigo. Nós agora estamos a viver alturas excepcionais, atenção. Antigamente era muito mais difícil ter este tipo de cuidado e preparo e atenção, e dadas as circunstâncias de escassez. Hoje em dia nós não temos isso, temos imensa informação, a informação está em todo o lado.
E eu estou um bocadinho colérico também, porque isto é um tópico um bocado, porque são crianças e elas são inocentes, a responsabilidade é dos pais, mas pronto. Mas mais à frente já vamos entender como ultrapassar isto. Pronto, e reparas que muito pouca gente está preparada para ser pai ou ser mãe. E ter filhos é biológico. Ter filhos é algo que acontece, metes eu não sei o que é que posso usar em termos de linguagens aqui, portanto metes o pénis dentro da vagina, ejaculas, fecundas o ovo, isto é tudo um processo biológico e automático, ok? E ser pai define-se por estar presente, ser mãe define-se por estar presente, por ser afetuoso, por ser responsável, responsável por educar e cuidar daquele filho, de fazê-lo sentir amado. Isto é ser pai. Não é ter um filho e entregar ao Estado e o Estado cuida e a creche cuida e depois vai para a escola e a escola cuida e depois vai para o secundário e o secundário cuida e depois vai para a faculdade e a faculdade cuida e os filhos vão-se criando. Podes fazê-lo, não estou aqui para ditar regras a ninguém, vai haver um custo e este vídeo serve precisamente para quando esse custo surgir, como é que se pode fazer e também de certa forma evitar que este comportamento se propague. E lá está, pai e mãe são títulos morais. Pai e mãe não são títulos que são adquiridos espontaneamente. Eu vou-vos dar aqui alguns exemplos. Eu quando vivi por esse Portugal fora, estive numa aldeia em que havia lá um senhor que ele tinha déficits na fala. Ou seja, déficits na fala, não falava, significa não falar. Ele dizia umas onomatopeias, era isto. Do ponto de vista motor era funcional, tinha só uma imobilização do braço esquerdo ou direito, era um deles, pronto. E o resto andava e tinha um outro braço funcional. E como é que isto aconteceu? Como é que isto surgiu? Ele quando novo, com 12, 14 anos, foi roubar a carteira do pai. Este senhor agora tem cerca de 40 anos, 50 anos, algo por aí. E quando em miúdo, com 12, 14 anos, algo assim. Porque eu ouvi várias versões desta história. E uns dizem 14, outros dizem 12. Roubou o dinheiro da carteira do pai. E o pai pegou no machado ou no martelo, também há várias versões desta história, e acertou na cabeça do então miúdo. E pronto, e criou-lhe estes danos cerebrais que despoltaram neste adulto que tem estes problemas de fala e estes problemas de mobilidade num dos membros. E isto foi o pai dele que na altura o tentou matar. E agora dando aqui um caso de uma mãe, para não ser sempre o pai, também há conheço um caso de uma mãe que teve um filho com o pai. E claramente aquela mãe não gostava do filho que tinha, tratava mal, chamava-o deficiente mental, atrasado mental, e esta criança vai crescer com esta marca de que a minha mãe considera, a minha mãe odeia, a minha mãe chama-me de atrasado mental e deficiente mental. E depois essa mulher acabou por trair o marido e abandonou o filho e tudo mais. Isto são apenas casos para demonstrar que mãe e pai não são títulos morais. Então o que é que são? E antes de ir lá, há aqui outro tópico que eu também gostaria de abordar, que é a autoridade, não é autoritarismo. A autoridade é algo que tem que existir na família, sim, porque é necessário para o desenvolvimento daquela criança existir uma hierarquia. Para ela entender o que são limites, é saudável para ela e inclusivamente é demonstração de carinho e cuidado. E quando aquela criança percebe que alguém toma conta de mim e me impõe limites, isso é demonstração de amor. Autoritarismo é outra coisa. Autoritarismo é faz o que eu te mando porque eu quero que tu faças o que eu te mando, independentemente de eu cuidar de ti ou não. E a diferença é muito simples. Podem parecer a mesma coisa em termos práticos, mas a diferença é muito simples. A autoridade está assente na presença e o autoritarismo está assente no medo. Se aquela criança faz porque respeita o pai e porque se sente amada pelo pai ou pela mãe, e sente a presença deles, é a autoridade.
Se aquela criança faz por medo, é autoritarismo. E isto é algo que muitos possivelmente estão a ver este vídeo, porque pessoas que não tiveram problemas familiares, nem têm este tipo de problemas, estarão a ver este vídeo. Certamente este vídeo está reservado a quem, espero eu que o algoritmo entregue este vídeo a quem tem este tipo de problemas. Então é normal, e certamente tiveste este tipo de problemas no decorrer da tua vida, em que tens medo da tua mãe ou medo do teu pai. E agora, retornando aqui à questão da parentalidade, de pai e mãe são títulos morais. É que a paternidade e a maternidade é uma conquista ética e moral. É algo que se conquista. É algo que se conquista com aquilo que abordei aqui em cima, com estudo, com informação, com prática, com zelo, com cuidado, com presença, com afeto, e não como, agora voltando aqui também à cutscene do filme, não é meter-te comida na mesa e dei teto e não há nenhuma lei que diga que eu tenho que gostar de ti e eu faço porque sou teu pai e é obrigatório. Certo, tudo bem, pode existir, podes fazê-lo. Novamente, aquela criança vai crescer e vai ser disfuncional do ponto de vista emocional, e este vídeo serve precisamente para isso, para tentar colmatar essas falhas que foram decorrendo ao longo do desenvolvimento dessa criança. Falhas, não digo falhas dos pais, digo falhas que existiram, não apontando o dedo a ninguém. E novamente, esta questão de pai e mãe é uma conquista, é algo que se conquista. E muitas vezes não vai ser amado. É uma verdade. Muitas pessoas que estão a ver este vídeo não foram amadas. E não tens de sofrer por não ter sido amado. Isso é algo que eu te quero trazer com este vídeo. Que é... Não tens que sofrer por não amar quem não te amou. Mete uma coisa na cabeça. Que é... Nas relações humanas são trocas. E só se pode dar o que se recebe. O que é que eu quero dizer com isto? Tu só consegues respeitar quem te respeita. Tu só consegues ter afeto, ter carinho, sentir algo por quem sente algo por ti. Tu só consegues estar presente com quem esteve presente contigo. E só consegues cuidar de quem cuidou de ti. Alguém que não te amou, tu não tens amor para dar a essa pessoa. Não te sintas mal por não... mas é minha mãe, mas é meu pai, mas é minha avó, mas é minha tia, qualquer membro, seja o que for. Não é porque há um laço sanguíneo biológico do acaso que há uma obrigação para amar aquela pessoa. Porque lá está, o amor é recíproco. Como o respeito, como o carinho, como o afeto. Nas relações humanas só se dá o que se recebe. Não se consegue dar sem se receber. E lembra-te, não sejas egoísta ao ponto de requisitar algo que nunca te foi prometido ou que não é possível ser-te dado. Não sejas egoísta, não sejas este tipo de pessoa. Sejas a pessoa que quer algo que a outra pessoa... Não peças amor à tua mãe quando a tua mãe não tem amor para te dar. Isto já num ponto de vista adulto e funcional, ok? Aqui sendo pragmático na resolução dos teus problemas. Aqui já não estamos na fase de sou uma criança, o que é que eu faço? Não, aqui já és um adulto que tem que lidar com as falhas que foram ocorrendo no teu desenvolvimento. Então começa por aqui, começa por não requisitar algo que nunca te foi prometido e que não te é possível ser dado. Alguém que não tem respeito para te dar, que não tem afeto para te dar, que não tem presença para te dar, que não tem cuidado para te dar, que não tem amor para te dar, não lhe peças isso. Porque ela não tem isso para te dar e nunca te foi prometido ser-te dado. E novamente, amor é uma construção relacional, não é imposto por genética. Lembra-te disto. Não é imposto por genética. Está tudo bem não gostares da tua mãe porque ela vos abandonou quando vocês eram crianças, ou não gostares do teu pai porque ele vos abandonou quando eram crianças. Está tudo bem, não há uma ausência, não há ali qualquer tipo de relação, ok? Foi o meu pai, sou o filho dele, tudo bem, mas pronto, é isso, é um ato da natureza que acontece naturalmente. A parte ética e moral que devia ter sido cumprida de pai e mãe não foi, portanto está tudo bem, não te sintas mal por isso. E lembra-te, já és adulto, eles não te devem nada. Pois os teus pais já te deram o que tinham para te dar. Se estás a ver este vídeo já tens idade para entender isto, que é, eles já te deram tudo o que te tinham para te dar, que é o quê? A tua vida, ponto. Chegaste a adulto, não te faltou comida, não te faltou água, não te faltou abrigo, estás aqui melhor ou pior, pronto, está feito, a partir de agora é contigo, és tu contigo.
vais ter que resolver essas questões por ti. E não andar a pedinchar afeta quem não te pode dar, novamente. E lembra-te que maturidade é parar de pedir cola a quem nunca tu soube dar e seres autoagente da tua vida. Aqui é a altura em que chegas à adulta e percebes isto, que é ok, agora sou eu comigo e como é que eu faço? Que é para isto que serve este canal. E agora aqui relativamente quando o mal mora dentro de casa, porque é isto, eu estou aqui a dar casos de o simples caso deste filme em que o filho não se sente amado pelo pai, mas não lhe faltou nada. No entanto, há casos bastante piores. Há casos em que há abusos dentro de casa, e quando eu digo abusos não digo abusos emocionais, psicológicos. É o caos dentro da casa daquela criança, e aquela criança desenvolveu no meio de conflitos, no meio de agressões verbais, físicas. A casa para muitos é o primeiro campo de batalha. Nem chega sequer ao mundo.